E aí, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, uma semana que vai chegando aí no seu final. Semana especial, né? Afinal de contas, a gente que comemorou, lembrou o descobrimento do Brasil, dia 21 de abril, terça-feira agora. Eu pensei que essa era uma ocasião perfeita para falar de um tema super interessante, que é o papel que a religião, no caso o cristianismo, desempenhou na formação da sociedade brasileira lá desde o seu início, né? Eu passei assim, o feriado pensando como isso poderia ser abordado e optei por falar de um dos traços que se mantém até hoje, mais de 500 anos depois, na vida nacional, que é essa relação entre fé e política. Afinal de contas, desde a fundação do país, celebrada numa missa, até hoje, onde a República agoniza sob um presidente que patrocina o fundamentalismo religioso numa emissora estatal de TV, a relação é a mesma, né? O poder político usa a igreja para tornar legítima e sagrada sua lógica de exploração econômica, enquanto a igreja se associa ao poder político para conquistar território geográfico e social naquilo que a gente chama de busca de hegemonia. Né? E como é que isso começou? Né? A igreja, poder, que é o poder espiritual, veio para a América na caravela do conquistador, poder econômico, ambos a serviço do rei, poder político, como se fossem seus dois braços de dominação. Nos séculos XV e XVI, a Espanha era o país mais poderoso e liderava a busca por metais preciosos no mundo, o que a levava também a buscar mão de obra barata, que a levou a buscar escravos, naturalmente. Né? Dessa maneira, Colombo e Cabral não fundaram a América e o Brasil por obra do acaso, muito menos de improviso. Né? Eles foram ponta de lança de um investimento político e econômico muito caro, executado pelos países ibéricos, no caso Portugal e Espanha, sob métodos militares bem organizados, de guerra e logística. Nesse processo de dominação, a religião foi um dos instrumentos, né? E a igreja ela foi cooperadora desse instrumento. A cooperação veio executada especificamente por ordens religiosas, dominicanos, franciscanos, agostinianos, que atuaram sob o regime de padroado, que convém explicar. Né? O que foi o padroado? Foi uma concessão de poder religioso do Papa ao rei de Portugal para que a coroa representasse a igreja nos territórios conquistados, nas suas colônias. Né? O padroado ele foi uma evolução crescente, ele não nasceu pronto. Agora, o fato de Portugal ter saído na frente da Espanha durante a corrida ibérica pelas conquistas fez com que o Papa concedesse uma série de privilégios a Portugal nesse processo de colonização, visando fincar os pés no novo mundo, né, que estava sendo descoberto. Então vejamos, né, três situações. Depois que Portugal conquistou as Ilhas Canárias, ali no final do século XV, o Papa editou uma bula chamada Dum Diversas que dava direito de investidura aos reis portugueses, que era o direito de nomear ou ratificar bispos e padres. Né? Isso não era novidade dentro da história do cristianismo. Agora, a diferença é que nessa bula estava também o direito de conquistar os países dos infiéis, submetê-los e escravizá-los. Isso praticamente abriu as portas teológicas para conquista das Américas, a subjugação dos índios, a escravização dos africanos, e assim foi casada a missão militar com a religiosa que passava a valer de fato e de direito. 2 anos depois, em 1454, a bula Romanus Pontifex confirmou o conteúdo da Dum Diversos e acrescentou ao rei português o direito de erguer capelas, igrejas, enviar missionários. Agora, sem precedentes foi a bula Intercetera, de 1493, onde o Papa deu poder ao rei para legislar e julgar qualquer assunto religioso nos seus territórios. Na verdade, esse poder ele foi concedido a uma ordem de cavalaria, a Ordem de Cristo, da qual o rei de Portugal era o grão-mestre, então dava no mesmo. Né? E assim, as conquistas portuguesas acabaram fazendo do rei um subpapa, um segundo papa, e depois os reis espanhóis também, que assim o eram na América Latina, e assim foi até o século XIX. Então, o batismo, nesse contexto do padroado, ele virou uma submissão ao reino e um gesto de renúncia de liberdades individuais, políticas, até de consciência. Além de renúncias de liberdades coletivas também, como raízes culturais, laços sociais, tradições locais, organização autônoma. É como se aquele trecho da carta de Paulo aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, fosse posto na lata do lixo. O batismo ele perdeu um valor de liberdade e virou um instrumento de opressão. É como se o penso logo existo de Descartes tivesse sido antecipado na forma de penso logo conquisto, na feliz e trágica ao mesmo tempo definição de Martin Dreher, teólogo luterano e historiador da Igreja brasileiro.
O homem europeu aniquilou o homem americano, né? Tomou posse de toda a fertilidade do continente, seja da mãe terra, pátria mama, seja das mulheres e seus úteros, onde ele gerou filhos e uma descendência que passou, digamos assim, a reproduzir o seu sistema de valores pretensamente superiores, né? Prova disso é que o homem branco, cristão, católico, nunca formou família com índias e negras, porque os corpos delas só serviam mesmo para o gozo e a reprodução desse homem dominador, o que não as dava direito à liberdade, solidariedade, herança inerentes a uma família. Assim, toda a descendência dos povos dominados foi condenada, digamos assim, a uma indigência, né? Eu acho que a gente pode resumir isso tudo dizendo o seguinte: nunca houve missão religiosa na América Latina por ocasião da conquista. O que houve foi uma expansão capitalista na sua fase mercantil, baseada numa exploração cruel, legitimada aí sim pela teologia e pela igreja. A cena que bem descreve essa relação entre conquistadores e conquistados é a do nativo de joelhos diante do padre que ergue uma cruz, naqueles quadros barrocos que deixa a gente sempre se perguntando se o nativo está se ajoelhando para a cruz ou para o padre, né? Só que a corrida imperialista no continente latino-americano não parou. No século XIX o ciclo se repetiu, protagonizado dessa vez pelos protestantes recrutados pela Revolução Industrial. Definitivamente, todos os ciclos missionários latino-americanos foram a reboque dos ciclos econômicos de exploração. Agora, para que esse trabalho continue, se você quiser ver como esse ciclo se desenrolou, eu vou lançar um desafio para vocês. Se vocês quiserem que eu fale das missões protestantes a partir do século XIX, seu papel no imperialismo, eu vou te pedir uma ajuda. Compartilhe esse vídeo e se ele alcançar 1000 visualizações, eu prometo que continue esse trabalho. Para isso você vai ter que compartilhar na página do Facebook, Instagram, nos grupos de WhatsApp que possam gerar repercussão e debate. O canal Credo ele é um instrumento de militância contra o fundamentalismo judaico-cristão, é defensor da liberdade religiosa, de um ambiente social saudável e a favor da vida. Comente, se puder curta, se quiser compartilhe. Agora, sempre dê divulgação a esse canal se você gostar, se inscreve, ativa o sininho, porque parece que a gente está falando de história de muito tempo, de uma coisa vazia, de uma coisa lá atrás, mas o que a gente está vendo hoje em dia é exatamente isso. O poder político se aliando à igreja, ou no caso, às múltiplas igrejas, para ter alguma sustentação e legitimidade, nem que seja numa parcela pequena do povo, e as igrejas se imiscuindo ali com a política, com o poder dominante, os líderes principalmente visando obter privilégios, né? Então é necessário que a gente esteja sempre pesquisando, desvendando, debatendo, discutindo, e a finalidade do canal é essa. Vejam vocês, mais de 500 anos depois, pouca coisa mudou ou nada mudou. Vamos virar esse jogo? Forte abraço e bom final de semana, viu?